O Senhor pelejará por vós e vos calarei. O Senhor se manifestará com milagre e haverá alegria na nossa casa. Há um Deus que se preocupa conosco, e é este Deus que eu louvo, é este Deus que eu glorifico. Carta do apóstolo São Paulo aos Romanos. Capítulo 1. Eu quero ler com vocês os versos 16 e 17. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Quantos acharam, digam amém. Diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Quero que vocês repitam comigo esta última frase aí: mas o justo viverá da fé. Vamos lá? Olha um pouquinho para a pessoa que está do seu lado e diga isso para ela: mas o justo viverá da fé. Queridos, a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, necessário se faz que aquele que dele se aproxima creia que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Nesta manhã eu queria falar alguma coisa exatamente sobre fé. E enfatizar aqui como é importante e extremamente agradável viver pela fé. Não é tão fácil como alguns imaginam, mas é extremamente gratificante. Quando nós aprendemos a viver pela fé, tudo aquilo que nós recebemos, nós reputamos como vindo de Deus, embora possa ser até o resultado de um esforço nosso, em qualquer área da nossa vida, pode ser o resultado de longos anos de estudo que você teve e que lhe deu condições de ter um bom emprego. Aí quando você recebe o salário, você olha e diz: eu não estou recebendo isto pelos meus méritos, mas estou recebendo isso porque Deus me deu. Porque não se esqueçam que tem muita gente capacitada aí, desempregada, procurando um emprego e não consegue achar uma porta de emprego aberta. Mas para você, Deus abriu. Isto é bênção do Senhor para nós. Eu gostaria de conversar com os irmãos um pouquinho hoje sobre os princípios fundamentais de uma fé ativa. Quais são os princípios que levam a nossa fé a estar em constante atividade? A fé não pode ser morta. A Bíblia diz que a fé sem obras é o quê? É morta. Então eu não adianta apenas dizer que creio, eu preciso provar que creio. Não adianta nada dizer eu acredito, mas eu fico parado no meu lugar sem tomar nenhuma decisão, esperando que Deus faça por mim aquilo que eu devo fazer. Escute bem, Deus não vai fazer por você aquilo que compete a você mesmo fazer. Deus só vai fazer aquilo que eu não consigo fazer. Aquilo que eu consigo, Deus vai me capacitar para fazer. Mas sou eu que preciso fazer.
Então, quais são os princípios fundamentais para uma fé ativa? O primeiro princípio eu chamaria, ou eu diria que é crer. Aí você diz, pastor, peraí, isso é redundante. O senhor está falando em fé. E vem falar que o princípio ativo de uma fé, o princípio fundamental de uma fé ativa é crer. É lógico que é. Mas eu vou acrescentar um pouquinho nesse crer aí. O primeiro princípio fundamental para uma fé ativa é crer que o Senhor é o seu refúgio e que o ajuda a vencer o temor nos momentos de crise. Porque crer quando tudo vai bem é fácil, meu irmão. Crer quando tudo está nos conforme, como a gente diz, é fácil. Crer quando não há problema de saúde, crer quando não há problema financeiro, crer quando em casa tudo está bem no relacionamento familiar. Mas eu quero ver você demonstrar esta crença quando a crise vier bater a sua porta. Porque tem muita gente que na hora da crise abandona a fé. Tem muita gente que na hora da crise abandona Cristo. Tem muita gente que na hora da crise abandona a igreja, dizendo, não valeu nada, de que me valeu esse tempo todo que eu servi a Deus e agora estou eu envolvido nesta crise. Procure saber se esta crise que você está vivendo não é uma forma pela qual Deus está usando para que você se aproxime dele e receba algo diferente e especial para a sua vida. Há um texto na palavra de Deus muito interessante, lá em Marcos capítulo 9, daquele pai que leva o seu filho para que o Senhor Jesus o libertasse. E quando ele chega lá, Jesus não estava, porque Jesus tinha subido ao monte com Pedro, Tiago e João. O ambiente lá no monte era extremamente fantástico, porque Jesus se transfigura diante deles. Eles fazem até uma proposta para o Senhor, para fazerem ali algumas tendas e habitarem no monte o resto da vida. Mas lá ao pé do monte está um homem em crise. O seu filho, que era atormentado por um espírito mau que o tomava, e todas as vezes que aquele espírito o tomava, aquele homem entrava em desespero, e ele leva o menino para que Jesus pudesse curá-lo, mas Jesus não está lá, e ele pede para os discípulos também não conseguem resolver o problema, e aí o que acontece? Jesus desce do monte, e quando Jesus desce do monte, ele se depara com aquele quadro. O homem corre para Jesus e diz, Senhor, eu trouxe aqui o meu filho para que o Senhor o libertasse, o Senhor não estava aqui, eu falei com os seus discípulos, eles nada puderam fazer. Aí Jesus começa a conversar com o pai e diz, qual é o problema dele? E o pai diz, um espírito ruim aí o toma, isto acontece desde quando ele era muito pequeno, e ele algumas vezes já foi lançado no fogo, outras vezes na água, por algumas vezes quase morreu. E quando o homem está falando com Jesus, o espírito se manifesta no menino. E o menino começa a espumar, diz a Bíblia, e Jesus continua interrogando o pai para saber mais detalhes do que acontecia com o menino. E aí o homem diz, eu trouxe aqui, porque se tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Sabe o que Jesus disse para o pai? Jesus olhou para o pai do menino e disse, se eu posso, não. Se tu podes. Era como se o pai dissesse, não estou entendendo nada. Se eu pudesse, eu já tinha resolvido o problema há muito tempo atrás. Eu trouxe aqui porque eu acreditava que o Senhor é poderoso para resolver. E agora o Senhor olha para mim e diz, se eu posso, eu não posso. Jesus disse, eu não estou perguntando se você pode resolver um problema. Eu estou perguntando se você pode crer que eu resolvo o problema. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. O que Jesus fez? Jesus olha para o pai e diz, se você pode crer, tudo é possível ao que crê. E o pai olha para Jesus com o rosto em lágrimas, diz o texto. Ele olha para Jesus e diz, eu creio, Senhor,
Agora não sei se creio o suficiente. Talvez o tanto que eu creio não é suficiente para receber o milagre. Eu creio. Agora, ajuda a minha incredulidade. A minha fé talvez não seja tão grande para receber o milagre. Ajuda-me, Senhor. Jesus estende as mãos na mesma hora e, olhando para o menino, declara: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele agora. E o menino ficou liberto. Se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Então isto é princípio fundamental de uma fé ativa. Eu preciso crer que o Senhor vai me ajudar a vencer o quê? O medo nos momentos de crise. Guarde esta palavra para o seu coração neste dia. Quando a crise vier bater à sua porta, não permita que o medo lhe assole. Quando um desafio for colocado diante de você, não permita que o medo lhe sufoque. Quando uma enfermidade vier tomar um dos membros da sua família, não permita que o medo venha colocar em você o desespero, achando que nada pode acontecer. Creia que o Senhor é o seu refúgio, o seu ajudador, e Ele vai te ajudar a vencer, e o nome do Senhor será glorificado depois da crise. Dá para dizer amém ou é difícil? Dá uma olhadinha para a pessoa do seu lado e diga: está em crise, meu irmão? Está em crise? Creia que o Senhor é o teu refúgio. Está em crise? Creia que o Senhor é o teu ajudador. Foi para isso que Jesus te trouxe aqui nesta manhã. Talvez você tenha passado uma semana toda em aperto. O Senhor te trouxe aqui para mandar o temor embora. Você não vai sair daqui como um vencido. Você vai sair daqui como um vencedor. Você não vai sair daqui com a cabeça baixa, achando que ninguém lhe dá valor e que você não é nada. Você vai sair daqui na consciência plena de que o Senhor está na sua vida. E se Ele está na sua vida, a sua vitória está garantida. Segundo princípio para uma fé ativa: o primeiro é crer, o segundo é compreender. E o que é que eu preciso compreender para que a minha fé se torne uma fé ativa? Eu preciso compreender que a força espiritual que eu preciso, e eu não sei quantos aqui precisam de força espiritual, não sei quantos precisam ser renovados espiritualmente nesta manhã. Eu não sei quantos vieram aqui para serem renovados espiritualmente nesta manhã. Mas para aqueles que precisam desta renovação espiritual, nós precisamos compreender que a força espiritual que nós precisamos vem da capacidade que nós devemos ter de esperar no Senhor. Não foi o texto que o pastor Eliseu leu hoje? Sobre a paciência. A paciência gera o quê? Esperança. Quando nós esperamos no Senhor, pacientemente, nós estamos dando a demonstração de que nós cremos que Ele é capaz de fazer o que nós precisamos. Salmo 5 é muito interessante. O que diz aí o Salmo 5? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. É isso? Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende à voz da minha meditação. Esse é o Salmo 5. Vocês estão bons de Bíblia, hein? Esperei com paciência. Qual salmo é, meu irmão? Mas todo mundo respondeu comigo, né? Como diz o Salmo 5, esperei com paciência. Só faltou falar: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu fiz isso propositadamente, porque o Salmo 5 também é uma referência a esperar. O que diz o verso 3 do Salmo 5? Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e
Vigiarei. Essa palavra no original hebraico, a melhor tradução para ela não seria vigiar, mas seria esperar. Este verso deveria estar escrito da seguinte forma: pela manhã me apresentarei ao Senhor e ficarei esperando. Eu não sei se alguém tem a Bíblia com essa versão. Tem aí? Aqui no púlpito tem alguém? Com esperar? Tem aí? Olha lá. Tem lá, tem aqui, tem lá. Pela manhã me apresentarei ao Senhor e ficarei esperando. Sabe por quê? Isso é uma orientação para nós. Quando a gente levanta de manhã e ora pedindo a Deus a orientação para o nosso dia de trabalho, mas a gente já acorda atrasado, cheio de vontade de tomar café, pão com manteiga, não é isso? A gente faz aquela oração que a gente diz as palavras todas pela metade, né? Jesus, estou aqui, me abençoa, amém. Senhor, eu preciso da tua orientação. Me orienta hoje, Senhor, eu confio em ti. E levanta e sai correndo. O Senhor diz: ei, vem cá, espera aí, Deus te dá a orientação. Aí chega no final do dia, a gente reclama com Deus que nada deu certo. Mas você não esperou Deus te orientar, irmão. Você orou e saiu correndo para comer o pão na chapa, meu irmão. E Deus ficou esperando. Está te esperando até agora lá, meu irmão. Aí o salmista diz: pela manhã eu buscarei ao Senhor, mas ficarei esperando o quê? A orientação de Deus. O que é que você quer para a sua vida? Deus tem a orientação que você precisa. Mas aí a gente ora e vai buscar solucionar os problemas com os nossos recursos. Vai procurar solucionar os problemas com a nossa influência. E às vezes o nosso recurso ou a nossa influência não são suficientes para que o Senhor ou para que o problema seja resolvido. Mas quando você espera no Senhor, você renova a sua força espiritual. Porque que Isaías no capítulo 40 e verso 31, ele diz: os que fazem o quê? Espero. Pode repetir que agora está certo, não vou enrolar vocês agora não. Os que esperam no Senhor farão o quê? Renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esta palavra é para esta manhã. O Senhor te trouxe aqui para renovar as suas forças. Você vai sair daqui renovado pelo Espírito de Deus para enfrentar uma semana que será de vitória. Agora esse subir aí não é no sentido literal, ninguém vai sair voando por aí. Se bem que tem gente que até gosta de voar. E tem outros que vê anjo voando, né? Ah, tá cheio de anjo voando aqui. Vai ter que ter um aeroporto para anjo, meu irmão. Este subir aqui é no sentido de fortalecimento para enfrentarmos a caminhada até o fim. Deus não vai te abandonar caído ou prostrado no meio da caminhada. O Espírito do Senhor vai fortalecê-lo. A mão do Senhor vai fortalecê-lo. E você vai ser colocado de pé para enfrentar a caminhada. Há um texto, nós sei porque que nós lemos muito Romanos hoje. Há um texto em Romanos capítulo 8, que me chama muita atenção. Eu não vou citá-lo todo, porque ele é extenso. Mas eu vou até orientá-los que em casa vocês leiam. Romanos capítulo 8, a partir do verso 18, fala sobre a esperança que é gerada em nós, através do Espírito Santo. E lá no finalzinho, lá no capítulo 28, no verso 28, me perdoe, diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Essa palavra decreto aí no grego é a palavra próteses,
que quer dizer tirar para fora, trazer para fora. Então o texto diz que nós fomos chamados para fora. O Senhor nos tirou do mundo, o Senhor nos trouxe para o reino da sua gloriosa luz. E o verso 29 diz: porque os que dantes conheceu, também os... Repita comigo essa palavrinha. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também. E aos que justificou, a estes também glorificou. Entra aí uma questão doutrinária muito forte. E alguns tropeçam aqui nesse texto, abraçando de corpo e alma a doutrina calvinista, que é a doutrina da predestinação. Agora nós precisamos entender o que é esse predestinar aqui. Se você ler o texto, você vai entender. Aqueles que dantes conheceu. O Senhor nos conheceu antes do quê? Da fundação do mundo. A Bíblia diz que nós fomos já eleitos antes da fundação do mundo. Então o Senhor nos conhece desde lá de trás. Jeremias diz que antes que ele fosse formado no ventre, o Senhor o conheceu. O Senhor conhece você antes de você existir. Aliás, você só existe porque o Senhor permitiu que você existisse. Aí o Senhor nos conheceu. E aqueles a quem conheceu, Ele predestinou. Então todos os homens são predestinados à salvação. A salvação é para todos os homens. Ou a salvação é para um grupo restrito? A salvação é só para uma casta de pessoas? Não, a salvação é para todos os homens, desde que eles aceitem o plano da salvação. E aí que entra a questão. Então nós fomos predestinados? Fomos como são todas as pessoas. Se entrar aqui alguém nesta manhã e aceitar a Cristo como Salvador, ele foi predestinado à salvação. Agora é diferente ser predestinado à salvação e recebê-la uma única vez e aí dizer: estou salvo por toda a eternidade. A salvação, ela é alimentada a cada dia. Por isso que o escritor disse que a nossa redenção está agora mais perto de nós do que quando nós aceitamos a fé. Como é que você explica isso, meu irmão? Quer dizer que os 20 anos de fé que eu tive não valeu nada? É lógico que valeu. E por que eu estou mais perto hoje do que 20 anos atrás? Porque você já venceu 20 anos. Você já avançou 20 anos. Você está mais perto de estar com o Senhor do que estava 20 anos atrás. Quer seja através da esperança da volta de Jesus, quer seja através da morte, que todos nós vamos enfrentar. 20 anos a mais é 20 anos a menos. Quem vive 20 anos mais, tem agora 20 anos menos de vida para viver. Então nós estamos mais perto agora do que quando aceitamos a fé. Aí o escritor diz: aqueles a quem conheceu, ele predestinou para ser o quê? A imagem do seu Filho. Como é que nós adquiriremos a imagem do Filho de Deus? Não é através da salvação? A Bíblia diz que quando nós chegarmos dos céus, o que vai acontecer? Nós vamos ver ao Senhor, sim ou não? Quantos esperam ver Jesus dos céus? Levante a mão assim: eu espero. Agora é só ver? A Bíblia diz que nós o veremos e seremos semelhantes a Ele. Quem será semelhante a Ele? Aqueles que preservarem a salvação que um dia receberam através do sacrifício de Cristo. Aí o escritor continua dizendo: e aqueles que predestinou, quem são esses predestinados? Nós que aceitamos o plano da salvação. Estes foram chamados para estar com o Senhor, chamados através da
bênção da salvação, da bênção do perdão dos pecados. E aqueles a quem chamou, a estes também justificou. Pagou os seus pecados, pagou as suas dívidas. Escute, você não deve, em questões espirituais, você não deve mais nada a ninguém. Jesus já pagou a sua conta, Ele já assumiu a sua dívida. Se você pode entender isto, levante a sua voz e dê glória a Deus. Mas aí Paulo diz: e aqueles a quem justificou, a estes também glorificou. Dá para adorar a Deus ou é difícil? Nós somos glorificados em Cristo. Amém? Este glorificar é usado num sentido profético, falando sobre algo que vai acontecer. Em teologia nós chamamos isso de perfeito profético. É algo que vai acontecer. Nós seremos glorificados. O que é que diz a Bíblia? Aquilo que é corruptível vai se revestir do quê? Da incorruptibilidade. E aquilo que é mortal vai se revestir o quê? Da imortalidade. Aí nós vamos poder dizer: tragada definitivamente foi a morte na vitória. Isto é glorificar. Mas o texto diz que Ele glorifica agora. Por quê, queridos? Porque nós já sentimos o gozo desta glorificação à medida que vamos esperando em Deus. Vou dar um exemplo prático para você. Você já não encontrou com alguém que disse: ai, estou cheio de dor, estou cheio de doença, mas eu estou feliz, porque no céu para onde eu vou, não vai ter mais doença. Não é assim? Ah, estou com um problema na casa onde eu moro. Quando chove, chove dentro. Quando é frio, o frio toma a casa. Quando é calor, eu não aguento ficar dentro de casa. Mas eu estou feliz, porque eu vou para o céu. E lá não tem nada disso. Não é sentir antecipadamente o gozo que está preparado para nós ali? E isto não gera em nós esperança? Você não está servindo a Deus porque você tem a certeza de que há um lugar melhor para você? Queridos, isto gera em nós força espiritual. É por isso que o diabo quebra a cara sempre quando ele coloca ou tenta colocar no caminho de um crente algum obstáculo. Obstáculo no nosso caminho não rouba a nossa fé, mas aumenta a nossa esperança e a certeza de que lá no céu nós estaremos livres de tudo isto. Se você entende, levante o seu braço, solte a sua voz e adore a Deus nesta manhã.